do Senhor. Não existe coisa melhor do que nós estarmos na presença de Deus, né? Há momentos que nós estamos abatidos, angustiados, aflitos, né? E há momentos que as situações, ela acaba nos colocando para baixo, mas aí nós vamos na presença de Deus, e a presença de Deus nos renova, nos restaura, Glória e nos a Deus. coloca de pé novamente. Bendito é o nome do Senhor. Quero convidá-los para abrir no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo 26. Está, pastor. Fique à vontade. Meia-noite é dia. Eu também perdi. Qual é o capítulo, pastor? Capítulo 1 de Lucas. Versículo 26? Evangelho de Lucas, capítulo 1, no versículo 28 em diante. Amém? Amém. Diz assim: E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? Amém? Até aqui, bendito é o nome do Senhor. É uma passagem bastante conhecida da igreja, onde fala acerca do anúncio do nascimento de Jesus. Todos nós conhecemos a história acerca de Maria, né, que foi agraciada por Deus para ser a mãe de Jesus, ou para ser o canal utilizado por Deus para o nascimento de Jesus. E nós vamos ver que essa história, ela se inicia desde o princípio, aonde Deus, ele criara Adão e criara Eva, e colocara eles ali no jardim do Éden para o lavrar, cuidar daquele jardim. E Deus deixou para eles uma ordem, né? Nosso pastor Douglas falou aqui que nós somos rebeldes. Isso já vem desde a época de Adão, que Deus deixou uma ordem para ele, para não comer do fruto, né, da árvore, ou seja, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim do Éden, porque no dia que dela ele comesse, certamente ele morreria. E foi o que ocorreu, né? Eles não obedeceram, aí Deus criou Adão, depois criou Eva também, e Eva ali persuadida pela serpente, todos conhecem a história, e foi lá, comeu do fruto, né? Qual é o fruto? Não é maçã, não é a pera, não é a manga, não é a banana. O fruto foi só uma aplicação ali que Deus colocou, mas na verdade foi o fruto da desobediência, né? Por quê? Porque Deus falou que não era para comer, mas a Eva comeu do fruto, desobedecendo a ordem de Deus, e agora também conseguiu convencer o teu esposo Adão para comer também desse fruto. E a Bíblia vai dizer que entra o pecado no mundo, e com o pecado entrou a morte. Então Deus criou a humanidade, não foi para morrer, a humanidade foi criada para viver eternamente. Não era para ter enfermidade, não era para ter doença, não era para ter nada das coisas que nós vemos acontecer no mundo, mas por causa do pecado veio a enfermidade, veio a morte, veio as coisas que andam acontecendo no mundo ao qual nós estamos vivendo. Então o mundo, após Adão e Eva ter desobedecido a Deus, o que aconteceu? Veio vindo de mal a pior, foi passando este pecado
que é o congênito de geração a geração, até chegar à nossa geração e até a geração futura que vier também, já vai estar envolvida com o pecado congênito. Então Deus olha do céu, diz a Bíblia, e não vê um justo sequer. E lá em Romanos vai dizer a palavra de Deus que, aleluia, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que por um homem entrou o pecado no mundo, mas que por um homem também veio a redenção, veio a graça. Bendito é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que foi necessário Jesus nascer, por isso que foi necessário Jesus, ele vir, aleluia, para perdoar a humanidade do seu pecado. Qual é o pecado? É este pecado do princípio da desobediência que todos os homens na face da terra têm. Bendito é o nome do Senhor. E aí Deus agora dá o castigo para a serpente, dá o castigo para Adão, dá o castigo para Eva, até a terra também, aleluia, sofreu o castigo de Deus. Agora Deus, ele dá uma sentença dizendo para a serpente, aleluia, que de uma mulher, de uma virgem nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Este um está falando de Jesus de Nazaré. Aí passou-se os tempos, passou-se os anos, aleluia, a humanidade foi indo de mal a pior. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, alguém tinha que vir, alguém tinha que aparecer no cenário, aleluia, para livrar a humanidade da condenação, da morte eterna sem Deus. Bendito é o nome de Jesus. Por quê? Porque depois que veio o pecado no mundo, o homem passou, aleluia, a ter a morte consigo. Bendito é o nome do Senhor. A morte física, a morte espiritual. Bendito é o nome de Jesus. E a humanidade morreu espiritualmente. E quando a humanidade morreu espiritualmente, o que aconteceu? O homem, aleluia, ficou com seu espírito morto. É por isso que a humanidade precisa de reconhecer Jesus como Deus Salvador, porque quem está lá fora ou vive neste mundo ao qual nós estamos vivendo sem Jesus é um morto ambulante. E por que um morto ambulante? Porque o espírito que está dentro dele está morto. O que é a palavra morte? É separação. É por isso que a Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 59 que o que faz separação entre nós, a humanidade e Deus, é os nossos pecados, é as nossas iniquidades, é que fazem separação. Bendito é o nome de Jesus. Ou seja, a morte, ela nos separa de Deus. É por isso que nós choramos quando morre um ente querido. Nós choramos não é por causa da morte, é por causa da dor da separação, porque nunca mais nós vamos ver aquela pessoa. Bendito é o nome de Jesus. Assim é o ser humano que não tem Jesus. Ele está morto ambulante para a família, para o pai, para a mãe, para o patrão, para a sociedade, para o vizinho. Está vivo, está rindo, está brincando, está comendo, está trabalhando, mas diante de Deus está morto. Por quê? Porque está separado de Deus. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que nós estávamos mortos em pecados e ofensas. Bendito é o nome de Jesus. Nós estávamos nas trevas, mas a Bíblia vai dizer que Ele quem Jesus nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, que filho? Jesus, aleluia, para morrer por nós na cruz do Calvário. A Bíblia vai dizer que Ele nos amou primeiro. Glórias a Deus. Sendo nós ainda pecadores. Então Jesus, ele tinha que vir. Por quê? Porque a humanidade, nenhum ser humano na terra poderia morrer por outro. Por quê? Porque também estava em pecado. Havia nascido pecado, aquele pecado congênito está sobre a vida de qualquer ser humano na terra. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que um homem não pode remir a outro homem.
O que é remir é transformar. Por quê? Porque uma pessoa falha não pode transformar outra. Mas Jesus, ele pode. Glórias a Jesus Deus. pode mudar a tua vida. Jesus pode mudar a minha vida. Jesus pode mudar a tua história. Jesus pode mudar a minha história. Jesus pode te curar. Jesus pode te libertar. Jesus pode te transformar. É por isso que ele veio. Aleluia, glórias a Deus. Ele veio para morrer por nós na cruz do Calvário. Ele veio, bendito é o nome de Jesus, para fazer por nós aquilo que o nosso pai e a nossa mãe não pôde fazer. Aquilo que nenhum ser humano na terra pôde fazer. Jesus, ele veio morrer em nosso lugar. Aleluia. Nós temos os nossos filhos. E qual de nós daríamos a vida? Nós até podemos, às vezes, né? Não, eu dou minha vida, eu dou, mas na hora que o negócio pega, não dá, irmão. Quem é que dá vida por um traficante? Quem é que dá vida para um assaltante, para um homicida? Quem é que dá vida para alguém que anda fazendo as coisas erradas? Mas Jesus, ele deu a vida para o traficante. Jesus, ele deu a vida para o assaltante. Jesus, ele deu a vida para qualquer ser humano na face desta terra. Às vezes as pessoas nos indagam dizendo, mas eu não preciso de Deus. Quem precisa de Deus é meu filho que está na vida errada, que está nas drogas. Eu trabalho, vou de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Vou, aleluia, às vezes até dou uma cesta básica para ajudar alguém. Bendito é o nome de Jesus. Aí a pessoa acha que não precisa de Jesus, que não precisa de Deus. Aleluia, mas eu te pergunto, mas você mente? Então você tem o pecado. Que pecado? É o pecado lá do princípio. Bendito é o nome do Senhor, aquele pecado de Adão que veio passando de geração em geração. E quem é que perdoa o pecado? É só Jesus de Nazaré. Não é o pastor, não é o padre, não é o pai de santo, não é A, não é B, não é C. O único que perdoa o homem dos seus pecados é Jesus de Nazaré. Glórias a Deus. É por isso que a igreja não prega a placa de igreja, porque a placa não salva. É por isso que a igreja não prega, aleluia, nome de A, nome de B, que é falho e fraco nessa terra, não. A igreja legítima de Jesus prega a Jesus de Nazaré, porque ele é o único que pode salvar e perdoar o homem dos seus pecados. Bendito é o nome de Jesus, é o único que perdoa pecado. A Bíblia, quando diz assim, que todos pecaram, ela é categórica, não é uma parte, não é duas, não. É todos. Quando a Bíblia diz todos, é todos. Então o padre é pecador, o pai de santo é pecador, o pastor é pecador, o missionário é pecador. Todos são pecadores, mas Jesus não. É por isso que Jesus, quando entra na vida do homem, quando entra na vida da mulher, ele muda, ele transforma. Bendito é o nome de Jesus. Sabe quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus ou algum louvor e começamos a sentir algo dentro de nós? É Jesus que está trabalhando pelo Espírito Santo. É Jesus que está agindo. É Jesus que está movendo. Glórias a Deus. E agora passa-se os anos. Isaías também profetiza acerca da vinda de Jesus, falando que uma virgem, né, conceberia e daria à luz a um filho. Falando várias passagens acerca do nascimento de Jesus. E agora em Lucas, capítulo de número 1, o anjo vem trazer essa notícia para Maria. E Maria, dentre muitas outras mulheres da época, na época não era só Maria que estava ali esperando, porque a maioria das mulheres da época, elas sabiam desta promessa do nascimento de Jesus. Então Maria, vamos colocar aqui Isabel, vamos colocar aqui Adriana, Fabiana, muitas mulheres da época estavam aguardando esta promessa. Muitas delas queriam ter o privilégio que Maria teve, a hora de receber esta mensagem. Bendito é o nome de Jesus. Nesta noite, muitas pessoas queriam ter o privilégio que você está tendo, que eu estou tendo, que nós estamos tendo, de ouvir a mensagem de Deus. Aleluia. Muitos gostariam de ter essa oportunidade, e nós estamos tendo. E aí o anjo aparece para ela, Maria,
E diz assim, e entrando o anjo onde ela estava, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então havia outras mulheres lá. Não era só Maria que estava lá, mas ela foi agraciada. Bendito é o nome do Senhor. E Maria, a própria Maria, no cântico de Maria, ela vai dizer assim, disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Aleluia. Ela mesmo chama Jesus de Senhor. Então por quê? Porque ela também precisava de salvação. Glórias a Deus. Então a maioria da humanidade precisa de salvação. Não obstante Maria chamar Jesus de meu Senhor, ela continua dizendo, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. O que Maria disse, o meu Salvador. Então Jesus é o Salvador dela também. Ela só foi apenas usada como um canal para o nascimento de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Louvado é o nome de Jesus nesta noite, minha irmã. Nessa noite, meu irmão, vai guardando esta palavra no teu coração. Jesus, ele veio para salvar a nossa alma. Aleluia. A Bíblia diz que não existe outro mediador. Não existe outro. É Jesus Cristo que nos leva nos caminhos a Deus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho. Foi Jesus quem falou. Não foi o padre, não foi o pastor, não foi o missionário, não foi um religioso da época, não. Foi o próprio Jesus que disse, eu sou o caminho. Aleluia. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não falou ninguém vai. Ou seja, vai direto lá para o céu. Não. Ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus está dizendo, eu sou o Pai. E precisam passar por mim. Aleluia. Dizendo assim, precisam me aceitar como Glória Salvador. a Deus. É semelhante nós que estamos aqui, queremos ir a Lapa. Tem que passar pela ponte. Aí se não passar pela ponte, não chega na Lapa. Vai cair no Rio Tietê, alguma coisa vai acontecer, mas não vai chegar lá. Aleluia. Tem que passar para a mesma coisa para chegar lá no céu. Tem que passar pela ponte que é Jesus de Nazaré. Bendito é o nome do Senhor. E o que me chama a atenção é o versículo de número 34. Onde o anjo veio, conversou com Maria, falou com ela, trouxe toda a mensagem, olha, você vai ser, né, a mãe de Jesus, você vai ali, né, cheirar, e ela ficou preocupada. Ao ponto dela dizer assim no versículo 34, disse Maria ao anjo, como se fará isto? Como se fará isto? E às vezes essa é a nossa situação. Nós entramos numa situação difícil. Nós entramos em problemas da vida. Nós entramos em angústia. Nós entramos em conflitos interiores. Nós entramos em situações que ninguém pode nos ajudar. Mas chega alguém e fala, Jesus pode mudar a tua história. Aleluia. Jesus pode mudar teu cativeiro. Jesus pode te curar. Jesus pode te restituir. Jesus pode fazer isso. Jesus pode fazer aquilo. Aí a primeira indagação que vem para nós é isto. Como se fará isso? Por quê? Porque a situação ela é tão adversa que nós não acreditamos que alguém como Jesus pode fazer algo por nós. É forte. Era tão difícil essa situação de Maria, que ela disse assim, como se fará isto, sendo que eu não conheço o varão? O único jeito de nascer uma criança era o contato dela com um homem. Se não houvesse esse contato, não teria como nascer. Por isso que ela disse assim, como se fará isto se eu não conheço o varão? Se eu não tive contato com homem algum, como eu vou engravidar? Era impossível isso acontecer. Mas o anjo disse para ela. Respondendo, o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo. Oh, glória. Glória, Senhor. E a virtude do Altíssimo envolverá o teu ventre. Aleluia. Cobrirá. E a virtude do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Glórias a Deus.
nessa noite, o Espírito Santo está gerando a bênção que para você é impossível. A bênção que para você está dizendo, como se fará isto? Como que isso vai acontecer? Como que essa situação vai mudar? Como que eu vou ser curado? Como que eu vou ser curada? Como essa circunstância vai tomar um outro rumo? Não tem jeito. Esse é o teu pensamento. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. É poderoso para mudar tua história, para mudar teu cativeiro, para mudar tua situação. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. É por isso que mais para frente, no versículo 37, vai dizer assim: porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Não é impossível, irmão. Não é impossível, irmão, para Deus. Quantos de nós que aqui estamos, que estamos hoje servindo a Deus, que diziam, eu nunca vou ser crente. Eu, para colocar a Bíblia debaixo do braço, de jeito nenhum. Prefiro ir para o inferno. Nós falávamos isso. Mas nós estamos aqui hoje, sabe por quê? Porque aquilo que era impossível para a minha mãe, para a tua mãe, para o teu pai, para o meu pai, aleluia, Jesus foi lá e fez. Aleluia. As vizinhanças diziam, como se fará isto? Como vai acontecer isso? Como que essa pessoa vai ser mudada? Como que essa pessoa vai ser transformada? E o dito popular da humanidade é esse: pau que nasce torto, morre torto. Mas eles esqueceram que a Bíblia diz que Jesus era filho de carpinteiro. Aleluia. E carpinteiro sabe mexer com madeira torta. Aleluia. Então aquilo que é torto não morre torto não. Jesus endireita, transforma, faz a obra. E o nome dele é glorificado. Glórias a Deus. Como se fará isso? Talvez a tua indagação aqui nessa noite. Talvez você venha debaixo de uma circunstância, de uma situação, de um problema que você está dizendo, como se fará isso? Como na época do profeta Eliseu, que a palavra de Deus vai dizer que o exército da Síria cercou toda a Samaria, e eles estavam lá, cercados. No outro dia de manhã, Geazi, o servo de Eliseu, acorda e vê os inimigos todos em volta. E quando Eliseu vai ter com ele, a primeira frase que ele diz: ai, meu Senhor, o que faremos? E às vezes a circunstância na nossa vida é essa. A situação ela vem de tal maneira que a gente diz: ai, meu Senhor, e agora? O que vou fazer? O que nós vamos fazer? Para onde nós vamos correr? É para os pés de Jesus. Aleluia. É Ele que é poderoso. Ainda que as pessoas nos fechem as portas, ainda que as pessoas viram as costas para nós, Jesus está de braços abertos, nos esperando, dizendo: vem meu filho, vem minha filha. Como aquela mulher que há 12 anos jazia de um fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela procurou os médicos em todos os lugares, gastou o dinheiro dela em tudo quanto tinha. Gastou em todos os médicos da época. E para aquela mulher ter dinheiro, ela deveria ter algum bem, né? Porque para ter dinheiro não é de uma hora para outra. Talvez ela trabalhava, né? E conseguiu adquirir aquele bem. Talvez ela tinha algumas propriedades e conseguiu adquirir aquele bem. Porém, veio uma situação difícil para ela. E essa situação fez ela ir perdendo tudo. Ela foi perdendo. Ela foi perdendo. Ela foi perdendo ao ponto dela entrar em desespero. De quando ela ouviu falar em Jesus, o desespero era tanto que ela falou: se tão somente eu tocar. Glória. Aí a fé dela foi em ação. Às vezes existem situações na nossa vida que Deus está falando e nós não queremos nem saber. Porque a nossa vida está boa, porque a nossa vida está regalada, porque nós temos o dinheiro, temos o carro, temos casa, temos isso, temos aquilo. E Jesus, eu tenho uma obra na tua vida, meu filho. Eu tenho uma obra na tua vida, minha filha. E aí nós vamos fingindo que não estamos nem ouvindo o que Deus está falando conosco. Aí chega uma hora que Ele vai nos apertando. Aí nós vamos perdendo isso, nós vamos perdendo aquilo, vamos perdendo, ao ponto de nós, até quem sabe, essa mulher não ficou até endividada. A Bíblia não diz, mas eu quero entender dessa maneira que talvez ela perdeu, gastou tudo quanto ela
tinha. É o que a Bíblia diz, e talvez ficou até endividada até o pescoço. Quem sabe naquela época não existia, mas trazendo para o nosso dia, foi passando um cheque, foi passando aquilo outro, e de repente aquilo foi sufocando, mas chegou uma hora que ela foi para os pés do mestre. Eu não sei qual é a tua situação, eu não sei qual vento que te trouxe aqui, eu não sei qual vento que te levou aos pés de Jesus, mas uma coisa eu sei: aquele que acalma o vento, aquele que acalma a tempestade, aquele que restitui aquilo que você perdeu, é poderoso para te dar de volta. Glória a Deus. Aleluia. Ele é poderoso, irmão. Ele é poderoso para fazer uma obra. Quem era Moisés? A Bíblia diz que Moisés, ele era um homem duro, de lábios pesados, não é isso? Mas a Bíblia diz que Deus transformou ele no homem mais manso da terra. Glória a Deus. Ou seja, não existe coração duro diante da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo. Ela esmiuça a penha, a palavra vai batendo. Vai batendo. Se eu pegar uma marreta e batendo aqui, ó, uma hora vai trincar. Aí vai batendo, daqui a pouco vai caindo nos pedaços. E vai indo. Assim é o coração do homem, às vezes o coração é duro, mas a palavra vai batendo. Aleluia. Vai batendo. Uma hora quebra todinho. Glória a E quando Deus. quebra todinho, Jesus sempre faz a obra. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus nessa noite, meu irmão, minha irmã. Aleluia, que nós venhamos abrir o coração e deixar Jesus fazer uma obra. Deixar Jesus trabalhar de uma maneira para que as promessas dele se cumpram na nossa vida. Como se fará isto? Como se fará isso, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, Jesus vai fazer. Glória a Deus. Jesus vai fazer. A Bíblia diz que estava um homem encarcerado. Que era 2 homens. Estava lá Paulo e Silas na prisão. Só que o propósito de Deus levar Paulo e Silas para a prisão não era por causa deles, não. É porque havia uma alma lá dentro que Glórias Jesus a queria salvar. Deus. Às vezes Jesus nos leva por uma situação, não é por causa de nós, mas é porque existe uma alma lá que precisa ser salva. Glória a Deus. E aí Jesus nos leva por este caminho que às vezes nós não queremos, porque se tudo estiver bem, nós não vamos lá para aquela alma ser salva. Então Jesus vai criando circunstâncias e situações, porque existe alma que precisa ser salva. Aleluia. E quando aqueles homens chegaram lá, eles começaram a cantar e adorar. Cantar e adorar. Cantar e adorar. De repente o alicerce do cárcere começou a balançar. Aleluia. Começou a lhe tremer. E quando tremeu, as cadeias se abriram. E todos os presos, que o maior prazer deles é uma oportunidade para fugir. E veio essa oportunidade. Paulo já logo gritou: opa, ninguém sai. É semelhante hoje quem está numa vida errada e tem uma voz ativa. Se a pessoa der o aval lá de não vai fazer e acabou. E Paulo estava lá com a palavra, estava com Paulo. E a voz ativa estava com Paulo. Paulo falou: opa, ninguém vai sair. Ninguém vai fugir. Porque ele sabia que se alguém fugisse, o carcereiro ia morrer. E o propósito de Deus não era que o carcereiro morresse. Era para que o carcereiro viesse ser salvo. Glória a Deus. E às vezes nós não entendemos porque Deus nos leva por caminhos, pastor Douglas. Isso é verdade. E Deus trouxe vocês para esse caminho. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque existem almas para ser salvas nesse lugar. Amém, Jesus. Almas oprimidas. Almas angustiadas. Almas abatidas. Almas que estarão enfermas. E Jesus fará uma grande obra. Glórias a Deus. E às vezes nós não entendemos os caminhos que Jesus nos leva. Nós não compreendemos, bendito é o nome do Senhor. É porque vidas precisam ser salvas. Um bairro como esse, o povo não quer saber de Jesus. Mas está tudo oprimido, está tudo em depressão, está tudo querendo dar cabo da própria vida, está tudo tomando muitos remédios para querer se matar. Dá jeito, bendito é o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes põe a cabeça no travesseiro e pensa na dívida, e pensa nas promissórias, e pensa nisso, e pensa naquilo, como vai pagar, como vai resolver, e para a empresa não falir, para isso e para aquilo.
aquilo e para aquilo outro, e acaba querendo a cabo da própria vida. E são esses tipos de vida que Deus vai trazer para este lugar. Glórias a Deus. Como se fará isto? Deus tem os seus meios. Aleluia. Deus tem os seus planos. Deus tem os seus projetos de fazer esta obra. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Esta criança aqui é sua? Sua. Eu vejo Deus tocando no aparelho respiratório dessa criança. Glória a Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia. Alabô, remi cala sobre de canará. Jesus. Dequeme caia sobre que me dará súbia. Oh, Jesus amado. Aleluia. Há uma fúria do adversário contra a vida desta criança. É por isso que vira e mexe ela cai, o remi calo, echo, remi fortia. Ela não fica bem de saúde. Naraio, remi caiastergia. Jesus, aleluia. Mas Jesus está tocando nela nessa noite. Aleluia. E repreendendo todo o mal da vida dela. E o nome do Senhor será glorificado. Eu creio, Senhor. Como se fará isto? Não tem como explicar. Porque Jesus, ele sabe como agir. Jesus, ele sabe como trabalhar. Não adianta nós queremos entender, porque a Bíblia vai dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, Deus. Quem vai impedir quando Deus está operando? Ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Ninguém. Ninguém. Luiz, há uma grande obra que Deus tem na tua vida. Glória a Deus. Se você abrir o teu coração, que há muito tempo Jesus vem batendo nele. Deprava, anchor, rebecanda na súpria, lecamacaias tergue-me forquia. Jesus vai te levantar como um pregador da palavra. Glórias a Deus. Por muitas circunstâncias, Deus já te livrou. E o adversário, por muitas vezes, abriu a tua cova para você descer à sepultura. E talvez você possa dizer e pensar: será que para o que eu já fiz e pratiquei, há perdão? Será que Deus me perdoa? Deus não só perdoa, como lança no mar do esquecimento, porque a Bíblia vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Grande é a obra que Deus tem na tua vida. O adversário quis por muitas vezes te jogar na lama, te fazer um andarilho. Levando, remicaue pai, riplovoron de cole, chebi caretis de remiforgia. Mas há um plano de Deus e um projeto para a tua vida. Nemanara calaçou remanucumundácia. Por isso, nesta noite, diz o Senhor para ti: muita cal é remiforgia, labonde fly, jocomondoria, muitas tegel plavondore fore remidácia, aui que me comonchoa. Tu já esteve na ânsia da morte, mas Deus te deu mais uma oportunidade. Sabe por quê? Porque Ele quer glorificar o nome dEle na tua vida. Por isso esta é a tua oportunidade, diz o Senhor. Que me comandaria, que me forga. Abra o teu coração e deixa Jesus fazer a obra, porque Ele vai cumprir a promessa se tu abrires o coração, diz o Senhor.
Glória a Deus. Nos coloquemos de pé com a permissão do pastor. Como se fará isso? Deus é poderoso para fazer a obra. Deus é poderoso para dar vitória. Deus é poderoso para agir e trabalhar. Oh glória, bendito é o nome do Senhor. Nós vamos orar ao Senhor, irmão, agradecendo a Ele por esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nessa noite, podendo louvar, adorar, exaltar, engrandecer e bendizer o nome dEle. Bendito é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Se houver alguém que adentrou aqui, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, para esse Jesus aqui que veio, nasceu, morreu por nós na cruz do Calvário, aquela coroa que Jesus recebeu de espinho, né? Às vezes nós já assistimos aquele filme Paixão de Cristo, vemos algumas imagens de Jesus sofrendo na cruz do Calvário pela televisão, por alguns filmes, tudo aquele sofrimento foi muito mais do que isso, irmão. Foi muito pior do que às vezes nós vemos na televisão. Bendito é o nome do Senhor. E tudo aquele sofrimento era para mim, era para você, era para cada ser humano na terra. Mas Jesus nos substituiu, tomou o nosso lugar, porque Ele sabia que nós não iríamos suportar aquele sofrimento. E quem sabe você entrou aqui e ainda não entregou a tua vida para Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Mas nessa noite, quer o fazer, quer entregar a vida para Jesus, quer reconhecer Ele como teu único e suficiente Salvador. O que é receber Jesus como Salvador? É saber que você reconhecer que é um pecador e que precisa do perdão do seu pecado. Bendito é o nome de Jesus, que Ele é poderoso para nos perdoar o nosso pecado. Bendito é o nome de Jesus. Eu acredito que os irmãos chegaram a ver tá rodando nas redes sociais aí uma mulher que ela foi ser assaltada, ela clamou: o sangue de Jesus tem poder. O ladrão morreu na hora, infartado. Na hora, ela só clamou o sangue. O sangue de Jesus tem poder. Para ter o poder do sangue de Jesus, irmão. Isso é verdadeiro. Jesus derramou o sangue dele lá por mim, por você. Ele me comprou, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com dólar, não foi com euro, não. Ele nos comprou com sangue que Ele derramou na cruz do Calvário por mim, por você. Por isso que vale a pena nós reconhecer Ele como o nosso Salvador. Bendito é o nome de Jesus. Glória Alguém que quer entregar a vida para Jesus nessa noite, dá um sinal com a tua mão. Nós vamos orar pela tua vida. Jesus vai escrever o teu nome no livro da vida e certamente vai perdoar os teus pecados, lançar no mar do esquecimento, e o nome dele será glorificado. Tem alguém que quer entregar? Aqui está o Luiz. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar pela vida dele. Mas alguém que quer entregar a vida para Jesus, irmão? Né? Aleluia, Jesus é isso, Ele é maravilhoso. Nós não estamos aqui para você trocar de religião, porque Jesus não é religião. Jesus é aquele que salva, liberta, cura com o Espírito Santo para levar o homem e a mulher para morar no céu. Ah, mas alguém que quer entregar a vida para Jesus, que ainda não fez, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, se não há mais ninguém, nós vamos orar pelo Luiz que está aqui, ou o pastor Douglas estará orando, bendito é o nome do Senhor. Mas antes do pastor Douglas estar orando, bendito é o nome de Jesus, tem algo de Deus para entregar para você. E para tua esposa também. Amém.